Retornando com o programa Redação no Ar, em nome de Sicredi, Conceito Mecânica Multimarcas e Davante Odontologia e Implantes, para conversar com o empresário Roberto Argenta, dono da Calçados Beira Rio, que esteve aqui na última sexta-feira, quando foi reinaugurada a fábrica de Roca Salles, muito atingida pela enchente de 4 e 5 de setembro. Tem outros assuntos na pauta, mas a gente começa justamente pela retomada, porque o prejuízo é estimado em 30 a 40 milhões de reais e essa fábrica gera, entre empregos diretos e indiretos, quase 2.000 postos de trabalho. Roberto Argenta, que já reinaugurou também, reabriu uma unidade da Calçados Beira Rio de Mato Leitão que tinha pegado fogo. Quer dizer, o homem não se entrega tão fácil, né, seu Roberto Argenta? Muito prazer em conversar com o senhor mais uma vez. Acho que a última vez que conversamos, o senhor veio até aqui à Rádio Independente quando era candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, e a gente falou de algumas ações bonitas que o senhor fez também em meio à pandemia frente a Calçados Beira Rio. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar aos ouvintes da Rádio Independente e dizer que sim, foi uma grande alegria a reinauguração da fábrica de Roca Salles, que está praticamente produzindo a seu pleno, né? Isso é bom para a cidade de Roca Salles, para a região, enfim. Geração de empregos, gera bem-estar, gera alegria para as pessoas, além do retorno de impostos para o município. Bom, sobre empregos que o senhor citou, tem um segmento com o mesmo número de empregados, pode aumentar daqui para frente? Qual é a expectativa de empregos para esta fábrica? Olha, na verdade, praticamente ficará dentro daquilo que está acontecendo hoje, né? Até porque a capacidade da fábrica é esta, né? A gente tenta sempre aumentar um pouco mais, mas a gente está próximo dos 40.000 pares por dia nessa unidade, que é uma boa quantidade, sim. Fale um pouco desse desafio, né, de reerguer uma unidade. Eu citava aqui 2 exemplos do Vale do Sim, Taquari, né? Mato Leitão, na verdade, territorialmente não é, mas é ao lado, né? Como se fosse Vale do sim. Taquari. Agora Roca Salles. Se o senhor já teve outras situações como essas em outras regiões também, e essa decisão de logo no dia seguinte ou 2 dias depois dizer não, nós não vamos sair daqui, nós vamos continuar com a comunidade. Como é que é isso para o gestor e quanto tempo leva para recuperar? Olha, o quanto antes a gente toma a decisão, automaticamente toda a equipe da diretoria, toda a nossa equipe fica trabalhando exatamente para que isso aconteça o mais rápido possível, né? E a gente quer agradecer também aos nossos fornecedores, especialmente de máquinas, que prontamente buscaram as máquinas, levamos as máquinas para eles recuperaram aquelas que dava para recuperar, e nós tínhamos máquinas guardadas aqui no Vale dos Sinos que a gente mandou para lá. Então foi rápida esta recuperação. E também a gente quer agradecer aqui que a gente teve, durante 2 ou 3 dias, ajuda do Exército para fazer a limpeza da fábrica e do pátio da fábrica. E a partir disso a gente buscou com os fornecedores a recuperação das máquinas, a reposição da matéria-prima. Isso aconteceu de uma forma rápida, tinha todo o restaurante também que tinha que recuperar, e a gente conseguiu fazer isso num tempo recorde, na minha visão. E é o que a gente pode fazer, né? É o que a gente deve fazer, porque isso cria ânimo para os habitantes de Roca Salles e estimula também outras empresas a se retomarem também. Bom, Argenta, para a região do Sim, Vale do Taquari, que obrigado. a gente sabe que foi muito atingida, o senhor prevê novos investimentos num futuro próximo? E a taxação dos impostos de exportação Sim. é um assunto que vem gerando também muita preocupação. Gostaria que o senhor falasse desses 2 pontos que são muito importantes. Olha, na verdade é o seguinte, a economia em si ela está meio estabilizada, digamos assim, né? Está meia e nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande. Enfim, todo o comércio brasileiro está enfrentando uma dificuldade muito grande em função da isenção de até US$ 50, especialmente dos produtos chineses. Isto é uma afronta, digamos assim, às empresas brasileiras que pagam regularmente PIS, CONFINS, imposto de renda, contribuição social,
salários, FGTS, contribuição à Previdência, que, na verdade, esses produtos que vendem lá não tem nenhuma carga tributária sobre isso. É uma injustiça tributária muito grande que nós já levamos ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, levamos aos deputados, levamos ao Pimenta, que é ministro do governo Lula também, mas assim, é inexplicável que não haja uma solução para isto, né? A gente tem se comunicado com todos os deputados federais e senadores também para intercederem, porque é uma injustiça tributária muito grande, são caprichos que tiram o emprego dos brasileiros, e não se pode admitir. A gente estima que já fecharam bem mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro em função dessa situação tributária, que é uma concorrência muito desleal. Alguns dizem, então, que nos isentem nossos produtos também, que todos os nossos produtos da Calçados Beira Rio são vendidos no ponto de venda bem abaixo dos $50. Então, atinge de cheio isso, e também, especialmente, a indústria têxtil tem sofrido mais ainda. Essa importação, a gente viu o que aconteceu com o leite, né? O excesso de importação do Uruguai e da Argentina prejudicaram o produtor local. Isso aí é uma política que não é boa para o Brasil. Eu acho que o governo brasileiro tem que se preocupar com os brasileiros, né? Os uruguaios que se preocupam com os uruguaios, os argentinos com os argentinos, mas os brasileiros com os brasileiros. E os chineses com os chineses, mas brasileiros, né? O governo brasileiro tem que se preocupar com os brasileiros, gerando oportunidades de emprego, trabalho, e isso significa dignidade para as pessoas. A gente sabe que muitos valores foram anunciados, governo federal, governo estadual, ajuda para os atingidos, para as prefeituras e para as empresas. Esse valor tem chegado? Olha, a gente não, em função do tamanho que a gente não tem ido atrás, porque a gente acha que isso é melhor para as pequenas e médias empresas, né? Para os municípios, pelo que eu tenho sabido, né? Para a reconstrução não foi liberado nenhum recurso. E a gente sabe que algumas localidades têm que ter reconstrução de pontes, tem que ter uma série de coisas que isso leva tempo. O quanto antes a gente fizer, melhor. Outra preocupação que eu coloquei lá na sexta-feira é a dragagem do rio Taquari. Porque se a gente vê lá, o município de Taquari não teve praticamente a enchente que teve aqui em cima, né, em Roca Salles, Mussum. Então, esta dragagem é possível fazer, se deve fazer isso lá por janeiro, fevereiro. Quando o rio estiver mais baixo, é necessário fazer. Vamos ver o seguinte, lá em São Paulo, o Rio Tietê e o Rio Pinheiro são constantemente dragados. E, pelo que se vê, reduziu em muito a questão das enchentes. Quando eu fui prefeito de Igrejinha, uns 30 anos atrás, havia dado uma grande enchente em Igrejinha do Rio Paranhama. Aí eu assumi a prefeitura e nós fizemos a limpeza, a dragagem do rio. Nunca mais houve uma enchente naquelas proporções, sempre bem menores. Então, no Taquari também devemos fazer a mesma coisa. Todo aquele material que se tira do rio pode ser aproveitado como base de calçamento, como base de asfalto. Não se perde aquele material. E outra coisa, hoje, assim, normalmente se está acostumado a buscar saibro, cascalho nas montanhas e se traz para baixo. Isso vai indo para o rio, e o rio vai ficando menos fundo, digamos assim. Por isso essa dragagem é extremamente importante, porque isso, na medida que se vê que está se fazendo alguma coisa de infraestrutura, os empresários se animam mais a investir. Do jeito que está, não cria digamos assim, uma vontade de investir mais nessa região. E o senhor acredita que esse projeto que o senhor colocou em prática lá em 30 anos atrás em Igrejinha, sim, serviria aqui para a nossa região ainda? Teria muitas adequações por conta do tempo que passou? O senhor já chegou a falar com os prefeitos diretamente? Sabe se está sendo analisada essa possibilidade? Olha, também, eu pergunto também sobre barragens, que muitos especialistas falam na construção de barragens para amenizar a chegada da água em tanto volume aqui para a nossa parte mais baixa. Ora, veja bem, o importante, digamos assim, quando tem muita água, muita chuva, é que o rio corra livremente o mais rápido possível. Se acontece isso,
o alagamento é menor. Então, é uma coisa bem lógica. Falei para o prefeito de Roca-Sales, inclusive, coloquei uma retroescavadeira grande minha à disposição, mais 2 caçambas, para ajudar nesta dragagem do rio. É uma solução que leva algum tempo, sim, mas se for feita por todos os municípios, vai resolver no mínimo em 50% o risco de novas enchentes desse tamanho. E não podemos esperar que a natureza faça, até porque essa enchente levou mais terra para dentro do rio, tornando ele menos fundo. Então, isso diminui a vazão do rio. E é necessário fazer isso urgente, sim, muito urgente fazer isso, para que a gente possa ter mais tranquilidade em investir em Roca-Sales e na região. Digamos assim, esta infraestrutura é necessária, sim. Todo o auxílio que foi mandado para Roca-Sales, nós, a Beira Rio mandou comida, mandou ranchos, nossos fornecedores mandaram eletrodomésticos, mandaram fogão a gás, geladeira, enfim, tudo isso é importante naquele momento, mas temos que olhar para frente. E olhar para frente é fazer uma boa dragagem no rio Taquari. E quanto a barragens? Olha, as barragens têm que, sim, mas tem que ver onde fazer essas barragens, né? Que eu realmente teria que estudar bem todo o trajeto do rio, né? Para ver, porque a barragem também, se chove muito, ela transborda, né? Então, mas eu acho que são ações, mas uma coisa eu tenho certeza, que a dragagem dá resultado, sim, dá resultado mesmo. Tanto que em São Paulo é feito constantemente no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. Bom, senhor Argenta, sim, uma questão que eu não posso deixar de perguntar para o senhor, né? O senhor foi candidato ao governo do Estado, sim, é um político atuante. Futuramente pensa em retornar a concorrer a algum cargo público? Como é que está estas suas pretensões para o futuro? Olha, digamos assim, eu já fui prefeito, fui deputado federal. É claro que a gente vê que a gente pode contribuir em algumas coisas, mas como é que eu vou te dizer? Temos que ver as condições que se apresentam, né? Eu acho que o Brasil precisa ter mais liberdade, a gente precisa ter mais entusiasmo, né? Entusiasmo para levar o país adiante. Eu acho que temos que levar isso para a política tem que ser o indutor do desenvolvimento, né? Isso precisa acontecer porque é bom para o Brasil, é bom para nós, é bom para as futuras gerações, né? Temos que sair desse meio marasmo aí que está meio atrapalhando tudo, né? Atrapalhando a economia, atrapalhando a educação, a saúde, e especialmente fazer investimentos em infraestrutura. Eu tenho apresentado um projeto aos deputados e senadores, também apresentei ao governo, de nós criarmos um fundo para investimento, lastreado no quê? Lastreados no superávit comercial do Brasil. Se nós pensarmos, a China não pediu dinheiro para o Banco Mundial, nem para a FMI, nem para ninguém. Eles fizeram toda aquela infraestrutura maravilhosa em praticamente 20 anos com superávit comercial deles. Então, nós temos que saber aproveitar esse nosso superávit comercial. Senão, esse dinheiro vai para onde? Vai lá para o Sistema Financeiro Internacional, que paga 0,5% de resultado. Nós precisamos de uma coisa mais urgente e mais rápida. O Brasil é um país que pode crescer 6%, 7% ao ano. Nós podemos fazer, sim, nós podemos fazer o que a China fez. Mas tem que ter muito investimento em infraestrutura. Isso vai reduzir custo, vai aumentar a nossa competitividade. Imaginemos o seguinte, nós vamos fazer esse ano mais ou menos 70 bilhões de dólares em superávit comercial. Se nós aplicarmos 50% desse valor, daria em torno de 35 bilhões de dólares. Daria praticamente 180 bilhões de reais para aplicar em infraestrutura. Hoje o orçamento do governo federal é em torno de 20 bilhões, seria 10 vezes mais o que se investe hoje em infraestrutura. E sem infraestrutura, um país não se desenvolve. Isso é uma coisa que qualquer munícipe sabe. Se não tem investimento em estradas, em transporte, em infraestrutura, a economia não anda, e se a economia não anda, as outras coisas também não andam. Então, eu tenho insistido nesse tema também, para que isso seja realmente feito. Isso não dependemos de ninguém, dependemos somente de uma decisão política de investir mais em infraestrutura. Ferrovias, veja bem, a Austrália tem ferrovias de 4
4.000 quilômetros numa ferrovia só que liga norte e sul. O Brasil precisa disso também, enfim. Infraestrutura é a solução para o Brasil ser um grande campeão. Bom, Roberto Argenta, 71 Sim. anos, vereador, prefeito de Igrejinha, deputado federal, concorreu ao Rio Grande do Sul. O senhor falou no fundo, falou em ter projetos a apresentar, então tudo leva a crer que o senhor, num futuro próximo, vai concorrer de novo. Olha, vamos ver, vamos avaliar, né? Eu acho que o principal no Brasil, né, é a questão federal, é a questão de nós termos um modelo de governo diferente. Eu sou o defensor do parlamentarismo, com no máximo 15 ministérios, né? Não precisa, eu imagino o seguinte, uma reunião de diretoria com 40, 39 pessoas, é impossível que seja produtiva. Então, a minha sugestão é que a gente eleja o presidente da República que haja um presidente da República, ele vai ser responsável pela segurança, digamos assim, pelas relações exteriores, como é em Portugal, e o parlamento administra o Brasil através do primeiro-ministro, com no máximo 15 ministérios. Aí realmente é possível ter uma racionalidade e um aproveitamento melhor dos recursos que cada cidadão paga todo dia. Tá certo, seu Roberto Argenta, muito obrigado pela entrevista. Só senti falta do chapéu hoje, né? Para quem tá acompanhando na live ali, tá ali com os calçados da Beira-Rio atrás, o tradicional chapéu hoje não esteve presente. Mas tudo bem, deixa para a próxima. É uma marca registrada que eu não posso abandonar. Sim. Grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado a todos.